Olá, estamos aqui com mais um AC Talks. Hoje com a Vanessa Santos, que é Country Manager da Kaplan, uma grande amiga nossa, e a Kaplan, que é uma instituição que a gente adora trabalhar, uma incrível escola para os nossos clientes. A Van vai falar um pouquinho mais aí sobre a Kaplan, mas antes disso, Van, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, que é super bacana, como é que você começou a trabalhar com educação internacional e a sua relação com a Austrália, que é super interessante aí para quem está pensando em viajar. Tá bom. Bom, há quase 2 décadas atrás eu saí a primeira vez do Brasil para aprender inglês. O meu destino não foi a Austrália, foi a Inglaterra. Eu fui morar em Londres por 6 meses, mas depois de 2 semanas que eu estava em Londres, eu conheci uma pessoa muito especial, que hoje é o meu marido, e ele é australiano. E nós ficamos em Londres por 2 ou quase 3 anos, e durante esse período que eu estava em Londres, eu comecei a me preparar para ir para a Austrália com o John. E durante esse período de preparação, eu acabei conhecendo uma pessoa em Londres, através do meu trabalho, que me convidou para ir para a Austrália, e que se um dia eu chegasse na Austrália, para ligar para ela, para que ela poderia me ajudar com alguma posição dentro da empresa que ela trabalhava. Na época, ela trabalhava para uma empresa, ela era CEO de uma empresa que era uma organização, uma ONG, ministrada pelas universidades da Austrália. O nome da empresa não vem a caso agora. Mas quando eu cheguei na Austrália, depois de 6 meses que eu a conheci em Londres, eu liguei para ela com uma boa, uma boa brasileira, cara de pau. Você não falou, lembra de mim? Te conheci em Londres. E dali 2 dias ela me ligou de volta, me chamou para uma entrevista. Aquilo foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu já estava trabalhando. Na época eu entrei como consultora educacional dessa empresa. Eu representava as 38 universidades da Austrália naquela época. Fiquei naquela empresa por quase 3 anos. Logo depois eu mudei para uma outra empresa dentro da educação internacional também, uma outra empresa que recebia estudantes internacionais na Austrália e em outros destinos para aprender o idioma inglês. Trabalhei nessa outra empresa por mais de 1 década e hoje eu trabalho com a Kaplan. Então, assim, a educação internacional, para mim, foi basicamente a minha carreira. A minha profissão é isso. Eu trabalho com intercâmbio há quase 20 anos. E é uma indústria incrível, né? Incrível. Assim, porque é uma indústria transformadora. Você vê as pessoas, através dessa experiência de estudos, ter muito mais oportunidade, enfim, contribuir muito mais para a sociedade, ter a possibilidade de fazer amigos de todos os lugares do mundo. Sim. Então é um negócio encantador. Acho que mesmo, né? é meio piegas falar, mas a gente trabalha com o sonho das pessoas, né, Vinícius? A gente ajuda as pessoas a conquistarem esse sonho, e isso é muito importante. Eu não me vejo trabalhando em nenhuma outra indústria. Eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive há quase 20 anos atrás. Continuo levantando todo dia de manhã com a mesma motivação. Acho que o momento que a gente vive hoje no Brasil é um momento muito interessante, porque muita gente se dedica e tenta realmente ir para fora para estudar, para tentar uma oportunidade melhor, para conseguir, na verdade, se destacar no mercado do Brasil, se eles voltarem para o Brasil. Então, assim, é uma gratidão muito grande a que eu tenho de ter conseguido entrar nessa indústria. De fato, muito legal. E eu enxergo que essa experiência, o intercâmbio vai se tornar ainda mais importante com as mudanças de dinâmica de trabalho. Então, tantos trabalhos sendo impactados pelas novas tecnologias. Então, as pessoas têm que continuar aprender tecnologias novas, também familiarizado com as possibilidades globais do mercado de trabalho, e eu acho que é essencial você estudar fora para você se integrar a essa nova realidade, né? Essa maturidade profissional, essa experiência internacional, você só consegue morando fora. Mesmo você aprendendo um idioma aqui no Brasil, mesmo que você seja master no idioma, sem essa experiência internacional, você não é um profissional completo. Entendeu? Você sabe, às vezes você até sabe traduzir uma palavra, mas não sabe o significado e como colocar aquela palavra na cultura com quem você vai interagir. Realmente... eu acho que o intercâmbio hoje
é parte essencial do desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa. Não poderia concordar mais com você. Não, de fato, de fato. E, bom, e a Kaplan, assim, acaba se tornando uma opção óbvia e excelente para quem pensa em estudar fora. Normalmente, esses projetos de estudo no exterior, eles começam pelo estudo do idioma, no caso o inglês. E eu queria que você falasse um pouquinho mais da Kaplan. Nós, na SE, acreditamos que é um destino quase que certeiro, assim, sabe? A gente tem um feedback super positivo da Kaplan, daqueles que escolhem a escola como destino. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre a instituição, sobre os principais pontos. Vini, a Kaplan é um outro motivo a qual eu me orgulho muito de trabalhar nessa indústria. A Kaplan esse ano comemora 80 anos. Nossa. Então, assim, é uma empresa que foi estabelecida há muito tempo atrás. É uma empresa sólida, que está presente em muitos países. Hoje a gente tem só na Kaplan English, que é um braço da Kaplan. A gente tem 40 escolas espalhadas pelo mundo. A gente tem escolas no Canadá, nos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia também, tá? Então, assim, é uma empresa muito sólida, que hoje vai comemorar 80 anos e daqui 80 anos vai estar comemorando seus 160 anos. A gente não vai estar aqui para ver, mas eu tenho certeza que... Quem sabe, né? Mas eu tenho certeza que é uma empresa que vai estar aí por muito, muito tempo. Eu acho que, assim, a importância da Kaplan hoje no mercado internacional, de educação internacional, é de um peso muito grande. Assim, a gente não só prepara os estudantes com o idioma, mas a Kaplan, se o estudante quiser, pode proporcionar um caminho muito longo para ele. Uma articulação para que ele faça uma universidade, prepare ele para fazer uma universidade ou um curso técnico fora. Sim. É algo que a gente acredita muito aqui, viu, Vanessa? Assim, que o intercâmbio a gente vê que está mudando um pouco, as pessoas começam o projeto para estudar inglês, mas muitos buscam por uma qualificação realmente no exterior, algo que vai, de fato, agregar coisas importantes para a sua carreira, né? Claro. E eu vejo também a Kaplan como uma ponte muito importante nesse processo. Sim, porque na verdade hoje em dia, né, o Vini, o falar inglês é meio como uma obrigação hoje em dia, né? Não é, na verdade, um grande diferencial. Você falar bem e dominar o idioma, hoje em dia, dependendo da sua carreira, da sua profissão, é fundamental. Você não tem escolha. Então, assim, a Kaplan English, ela é realmente o primeiro passo para você se desenvolver dentro da sua área, né? Então, assim, o morar fora, então vamos fazer um inglês, aprimorar o idioma para que assim você possa, né, dar entrada em outros programas, conseguir ingressar em outros programas, seja num curso técnico, ou seja numa universidade, num bacharelado, ou numa pós-graduação, um master, ou até mesmo através da Kaplan você consegue se preparar para outros tipos de cursos, como a gente prepara muitos estudantes que querem fazer um MBA fora, através do GMAT, do GRE. A gente também tem a Kaplan Universidades, a gente tem uma escola em Singapura com mais de 10 mil estudantes. Então, assim, a Kaplan, ela é um ponto que, assim, uma empresa que consegue abrir um leque de opções para os estudantes, independente de qual área que ele vá atuar. E a Kaplan também, ela tem o lado profissional dela, né, que prepara profissionais com credenciais exigidas no mercado. Então, assim, por exemplo, na Austrália, os bancos australianos usam a Kaplan como a base para os seus funcionários tirarem as credenciais exigidas no mercado. É um selo internacional, na verdade. Eu acho que é esse reconhecimento que faz a Kaplan ser a Kaplan, entendeu? Independente de onde você vai atuar, seja na América do Norte, na América Latina, na Ásia ou na Oceania, se você mostrar que você se qualificou dentro de uma escola Kaplan, uma instituição Kaplan, com certeza a pessoa que vai estar te entrevistando vai reconhecer o nome, entendeu? Diferente de você estudar em outras escolas que não tem esse reconhecimento internacional. O nosso reconhecimento internacional é muito valioso para a gente. É por isso que a gente toma tanto cuidado
cuidado com a qualidade dos nossos programas. E uma coisa que é legal é isso, né? Existe o selo, existe a marca, mas também existe a entrega. Sim. Né? Então, a infraestrutura é muito boa, o feedback dos alunos é muito bom, a qualidade dos professores é excelente. Então, a gente se sente bastante tranquilo em trabalhar com vocês e de recomendar a Kaplan para os nossos clientes, com certeza. Né? Então, e me fala uma coisa, assim, o que você queria usar a sua experiência de tantos anos aí trabalhando com intercâmbio para te pedir algumas dicas para quem está planejando fazer essa viagem para estudar fora. Né? O que você acha que é relevante para que a pessoa maximize o tempo que ela está no exterior? Bom, Vini, eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é pesquisar bastante e, se for usar um agente de intercâmbio, que esse agente seja reconhecido, obviamente idôneo, e que tenha uma experiência aí de alguns anos para poder ajudar esse estudante. Porque isso é muito importante, porque esse é o primeiro ponto de contato desse estudante com a instituição e mesmo com o país que ele está indo, tá? Então, isso para mim é uma coisa muito importante. As pessoas me questionam se é realmente importante usar um agente. Eu acho muito importante. Eu acho que, assim, tem pessoas muito maduras e muito seguras de si que conseguem fazer esse trâmite sozinho. Mas tem muitas coisas envolvidas no decidir em que país estudar, em que escola estudar, que programa fazer. E o conhecimento de um agente, para mim, é priceless. É uma coisa que, assim, as pessoas têm que reconhecer e têm que entender o valor de se fazer isso através de uma agência, tá? E eu acredito que, assim, nos pequenos detalhes, no longo prazo, uma informação precisa pode fazer muita diferença. Sim. Né? Então, pode ser algo determinante para você conseguir ou não um emprego, determinante para que você consiga a certificação que você está buscando de inglês. Então, e isso assim, a escolha correta, depois ela pode se multiplicar em coisas boas. Sim, né? Então, sim. Acho que também faz muita diferença se você está falando com alguém especializado, com bastante experiência. Concordo, né? Eu acho que daí vem a minha segunda dica, né? Escolher bem em qual escola, em qual instituição que você vai estudar. Isso vai fazer o diferencial, porque às vezes a gente, nessa preparação de ir para um outro país, se matricular num curso, a gente fica muito apegado ao valor E o brasileiro dos tem programas. muito disso, né? Muito sensível à questão de preço. Exato. Né? E esquece, às vezes, a qualidade. E educação tem tanta relação com qualidade. Né? Você vê que, assim, as pessoas mais bem-sucedidas, normalmente, né, foram para as melhores universidades, estudaram nas melhores escolas, né? E não é diferente quando você vai fazer um intercâmbio. Não é, e assim, as pessoas precisam entender o valor das coisas, sabe? Que assim, realmente a gente tem que pagar um preço para se ter alguma coisa de qualidade, sabe? Eu acho que é importante que as pessoas entendam o valor que é estudar numa escola de boa qualidade. Eu acho que o brasileiro se apega muito ao valor do programa, esquecendo desse detalhe. Mas existem diferenças. O que você vai aprender num espaço, por exemplo, de 6 meses, numa instituição de qualidade, talvez leve 1 ano e meio para você aprender em uma outra escola. Então, assim, se você adicionar o custo, tudo bem, uma escola é um pouco mais cara, mas você em 6 meses vai chegar, provavelmente, aonde você quer. E quando você coloca todos os valores na conta, né? Então passagem é o mesmo preço se você for estudar numa escola boa ou numa escola ruim. Acomodação é mais ou menos o mesmo preço, seguro é o mesmo preço, o visto é o mesmo. Então acaba que a diferença nem sendo tão grande, né? Para a diferença de experiência, de qualidade de ensino que você vai ter. E aonde aquela boa instituição vai te levar, entendeu? Porque se de repente você optar por uma instituição um pouco mais barata, ou uma instituição que não tenha a mesma qualidade que uma outra, você vai levar muito mais tempo e você vai gastar mais em acomodação, você vai gastar mais em alimentação, talvez você não consiga o teu emprego tão desejado, entendeu? Porque você ainda não domina o idioma da maneira que você deveria dominar para conseguir o tal emprego. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser levado e ponderado e para se entender o valor
de um programa, entendeu? Acho que, assim, e esse momento que, de novo, que a gente vive aqui é um momento que as pessoas estão muito apegadas ao valor das coisas, mas pelos motivos errados, entendeu? Elas estão muito apegadas em quanto que elas vão gastar e quanto que elas poderiam não gastar. Mas no final da conta ela tem que entender que assim, sabe? A hora que você adicionar todos os custos e a duração de tempo que você vai levar para chegar no mesmo lugar, eu acho. E fora assim, que foi o que a gente já comentou, sabe? O certificado de uma escola de alta qualidade, ele vai ser reconhecido mundo afora. Se você estudar numa escola X, ninguém vai reconhecer. Provavelmente um dia você vai acabar saindo da Austrália, da Nova Zelândia, voltando para o Brasil ou indo para a América do Norte, para a Europa, e aquela escolinha X nunca vai ser reconhecida, entendeu? Cada vez mais pessoas indo para o exterior, é muito possível que você se depare com um diretor de recursos humanos que sabe qual a diferença de uma escola boa no exterior e uma escola ruim. Sim. Né? A mesma coisa para um potencial parceiro de negócios, né? Então, você falar que você estudou numa boa escola também pode te ajudar nesse sentido. Com certeza. Né? Sabe, vou contar uma historinha rapidinho que aconteceu comigo essa semana. Eu fiz uma reforma, né? Você sabe, sim, né? Sim. Eu fiz uma reforma na minha casa. A gente tá fazendo uma aqui também, a gente tá com barulho aqui de maquita, mas vamos lá, a gente continua. Daí, eu comprei uma madeira para o meu piso e a pessoa que me vendeu a madeira me ligou e falou assim, eu tô com um casal de Porto Alegre aqui em São Paulo e antes deles fecharem comigo, eles gostariam de ver um trabalho pronto. Você se incomoda se eu levá-los na tua casa? Eu falei, não me incomodo, porque o trabalho foi excelente. Pode trazer. E eles entraram e a gente começou a conversar e ele me falou que ele tinha acabado de voltar de Londres, que ele tinha feito um MBA na London School of Business. Eu falei, nossa, que interessante, também morei na Inglaterra, né? Ele falou, e você trabalha com o que hoje? Eu falei, eu trabalho com intercâmbio, eu trabalho para a Kaplan. Ele, jura que você trabalha para a Kaplan? Eu falei, juro. Ele falou, a Kaplan mudou minha vida. Olha, eu falei, jura? Legal. Ele falou, eu fiz 3 intercâmbios na Kaplan e a Kaplan me preparou para o meu GMAT. E eu só fiz o meu MBA porque eu estudei na Kaplan. Então, assim, eu falei, posso pegar meu celular e gravar? Brincando com ele. Sim. Mas eu fiquei super orgulhosa de, mais uma vez, ver o quão a gente, sabe, o quanto a Kaplan ajudou essa pessoa a conquistar, né, os seus sonhos. As escolhas certas logo no começo fizeram total diferença para ele, né? Total diferença. E ele me falou que hoje ele está super bem empregado, chegou em menos de um mês, ele já estava trabalhando numa empresa de peso em Porto Alegre. Então, assim, você vê que realmente a instituição ajudou ele a chegar aonde ele está, entendeu? Então eu acho que isso é uma dica muito importante também. E outra dica importante é tentar ter, né, um network de amigos, né, internacional. Sim. E não chegar e se apoiar numa comunidade brasileira fora, porque eu acho que isso faz a grande diferença também. Porque eu entendo que, assim, é difícil morar fora, é solitário às vezes, o começo você passa por alguns perrengues, mas você se apoiar numa comunidade brasileira vira meio que uma muleta, né? E esse não é o objetivo da tua viagem, né? Porque se fosse o objetivo, você ficava aqui no Brasil. Se é para se relacionar somente com brasileiros, eu não estou falando, assim, não fale com brasileiros, não se relacione com brasileiros, mas abre o seu leque de opções de amizade, sabe? Curta os países, pessoas de outros países, porque não só pelo idioma, mas pela essa troca de cultura, é isso que vai te tornar uma pessoa mais madura, mais internacional, mais global. Entendeu? São essas características que hoje um empregador busca numa pessoa na hora de uma entrevista, entendeu? Não é só o inglês, né? E além disso, né, você tendo esses contatos fora, né? Eu vou dar um exemplo nosso aqui, né? Poxa, hoje a gente tem fornecedor e parceiros de negócio, obviamente, na Austrália e na Nova Zelândia, que são as escolas com quem nós trabalhamos, mas a gente tem gente que trabalha com a gente em Portugal, tem gente que trabalha com a gente na Estônia, tem gente que trabalha com a gente nos Estados Unidos. Então, assim, a gente criar essa rede de relacionamentos, seja para você buscar uma boa oportunidade de trabalho numa grande corporação, ou para você empreender, ou para você tocar o seu business, é realmente muito importante. E se você ficar isolado na comunidade brasileira, falando só português, você não vai só
aprender inglês muito mais devagar, como também vai deixar de criar essa rede de relacionamentos tão importante, né? Exato. Eu acho que isso é uma dica muito importante, porque durante o meu intercâmbio eu vi muita gente caindo nessa armadilha e ficou ali e não cresceu, não andou para frente. Isso não é o objetivo, porque um dia talvez você vá voltar e você vai sentir sabe, você vai sinceramente se arrepender do momento que você desperdiçou vivendo dessa maneira fora. Legal. E Austrália e Nova Zelândia têm a oportunidade de trabalhar enquanto você estuda, então também é uma boa forma de você, no trabalho, criar relacionamentos com pessoas locais, né, com australianos. Sim. Essa oportunidade da Austrália e da Nova Zelândia é espetacular, né? Acho que hoje em dia assim, a procura é tão grande para esses países por conta disso mesmo, a oportunidade de trabalhar. E assim, a Austrália para mim mudou minha carreira profissional, sinceramente. Eu acho que se eu não tivesse ido morar na Austrália, com certeza eu não estaria sentada aqui com você. Então assim, hoje eu sou a profissional que eu sou por conta da Austrália, das oportunidades que a Austrália me ofereceu. E assim, as oportunidades, vai muito de você também procurar por essas oportunidades, né, Vini? Sim, tem que assim, ter claro, né? Tem que estar aberto para fazer coisas que talvez você não faria no Brasil, né? Tem que ter flexibilidade. Sim, e eu acho que não há nada de errado nisso, né? Assim, eu fui outro dia, eu fui servir, né? Eu estava tendo um almoço em casa e eu fui com 2 pratos. Meu filho falou, nossa, você consegue carregar 2, 3 pratos? Eu falei, eu fui uma ótima garçonete, entendeu? Eu ganhava muitas gorjetas, porque eu era uma boa garçonete mesmo. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque na verdade... esse preconceito só existe aqui, porque até o próprio estudante australiano, né, o holandês ou gringo, o cara, durante os estudos dele, na universidade, ele vai trabalhar num restaurante, num bar. É a mentalidade do brasileiro mesmo. Por isso que daí vem de novo aquela história de fazer o intercâmbio, é muito bom, porque você realmente volta com uma outra cabeça, né? Com uma outra visão do mundo, né? Então, uma outra coisa que eu acho super interessante dessa experiência é que você acaba valorizando também o trabalho de todas as pessoas, né? Vou dar o exemplo do Ale que está filmando, que está atrás das câmeras aqui. Ele está morando lá na Austrália, está morando em Perth e, pô, ele chegou aqui para fazer algumas reuniões conosco, para gravar o material aqui que a gente está produzindo e, pô, super humilde, cumprimentando todo mundo, o pessoal da limpeza, o pessoal lá da recepção. Então você entende que cada pessoa tem a sua importância, né? E você sente isso de coração mesmo, não é uma coisa artificial de falar, deixa eu cumprimentar porque é bonitinho cumprimentar, não, porque de fato a gente começa a valorizar a importância de cada um no papel, né, da sociedade, da sua comunidade local. Então isso é uma outra coisa que eu acho super bacana mesmo. Eu acho que a gente se torna pessoas melhores por meio dessa experiência. Também. Eu acho, eu tenho 2 filhos pequenos e assim, eu espero, assim, sinceramente, que eles tenham esse sentimento de querer ir morar fora, porque eu tenho certeza que eles se tornarão pessoas melhores, né? Após essa experiência, sabe? Porque é difícil eu conhecer uma pessoa que passou um tempo fora, teve uma experiência internacional, que volte sendo a mesma pessoa. A pessoa sempre volta um pouco melhor, eu acho, né? É super, é aquela coisa que a gente falou no início, sabe? Você está trabalhando com um sonho e essa pessoa vai se tornar uma pessoa melhor, sabe? E a gente está precisando disso, né? A gente precisa desse movimento, que as pessoas sejam mais compreensivas, mais abertas, menos... Tem esse espírito de comunidade também, né? Que você, poxa, é tão importante você levar o seu lixo no lugar certo de reciclagem, porque isso vai fazer com que a vida do seu vizinho fique melhor também, né? Sim, claro. Então, eu vejo que as pessoas aprendem de fato isso, né? Quando voltam do exterior. Sim, né? A gente vive, né? O Brasil, na verdade, é um país tão grande, mas ainda é uma província, né? Em certos... Está um pouco isolado. Um pouco, A Austrália também está um pouco isolado. Mas eu acho que o Brasil ainda tem muito a crescer, a se desenvolver nesse sentido de comunidade. Eu acho que as pessoas ainda vivem muito por si só, sabe? No mundinho dela, o que faz... O que é melhor para ela e não num pró maior. E acho que tá aí a importância do intercâmbio, né? É um componente
muito relevante na educação. Van, eu acho que é isso. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. É um prazer enorme para a gente trabalhar com a Kaplan. Peço para que você cuide com muito carinho dos nossos clientes, dos nossos intercambistas aí, dos nossos amigos, né, como a gente gosta de chamá-los. E, enfim, espero que a nossa parceria dure por muito tempo e que a gente ajude na jornada, na transformação de todos aqueles que escolhem pela Kaplan e pela Australian Center para fazer o seu intercâmbio. Vini, para a Kaplan é um prazer trabalhar com a Australian Center, uma empresa tão séria, né, nesse mercado. É isso que a gente precisa, pessoas sérias e honestas. Cada estudante é um estudante para a gente, é muito importante, a gente se envolve com eles. A meta dos nossos estudantes, o desejo dos nossos estudantes é o nosso desejo. A gente quer que eles cresçam, a gente quer que eles atinjam seus objetivos e a gente vai estar, na verdade, acompanhando-os em cada passo dessa jornada. Então, para a gente é um prazer receber os estudantes da Australian Center. Legal. Tamo junto. Valeu, muito. Então tá. Obrigado.